Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Quinta Geração, aqui do canal Quinta Geração. Bom, quem acompanha o Quinta Geração sabe que é um bate-papo entre amigos. Tudo bem, Marcão? Falando em amigos, tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caetão? Um bate-papo entre amigos e o grande objeto desse bate-papo é a contemporaneidade, né? Essa série que vocês já devem estar acompanhando está tentando discutir essa questão dos movimentos antissistema, né? O que é essa coisa do antissistema, desse pensamento que diz, não, vamos mudar tudo, outra realidade possível, outro mundo é possível. E um momento muito significativo para os movimentos antissistema do século XXI é a Batalha de Seattle, que aconteceu em 1999, e a gente está acompanhando o que surge, o que emerge na política depois da Batalha de Seattle. Tentando fazer isso, a gente juntou vários amigos que participaram desse momento, ou seja, pessoas que estavam ali vivenciando aquele final dos anos 90, pessoas que participaram do Fórum Social Mundial, dos primeiros Fórum Social Mundial, que foi um momento importantíssimo de formulação e formação do pensamento antissistema. E a gente juntou esses amigos, conversamos sobre o que foi essa experiência, e disso saiu 3 programas, não é não, Marcão? Isso, 3 programas. Inclusive é importante dizer que a gente foi buscar discussão sobre como se dá esse processo histórico, né, dessa onda de movimento de sistema que se expressou de uma forma significativa na Batalha de Seattle, e depois, com certeza, nós identificamos o Fórum Social Mundial como, né, uma forma de organização política dos grupos, na sua diversidade, que questionavam o que estava sendo colocado como, né, como modelo de sociedade no final dos anos 90, né? Na verdade, na década de 90, né, isso foi feito, essa construção, né? E lembrando que a nossa provocação é como que nós chegamos no momento atual, na contemporaneidade, com grupos, né, e movimentos de direita se apropriando da narrativa e do discurso antissistema, né? Sendo que a gente sabe muito bem que há uma contradição nisso, né? Eles representam exatamente o sistema, mas o que está por trás disso? E esse programa, essa sequência de programas que nós agora vamos apresentar para vocês em 3 programas, né? Nasceu desse encontro que o Cleiton falou e termina com uma reflexão final sobre, peraí, há sentido em realmente identificar esses grupos de extrema-direita como antissistema? Por que existe essa construção dessa narrativa, essa apropriação do discurso, né, antissistema desses grupos que estão hoje no poder? Então, na verdade, por isso que a nossa série chama, né, da Batalha de Seattle até Bolsonaro, no caso do contexto brasileiro, né, Cleiton? Isso mesmo. Então, são 3 programas desse encontro, das 3 programas. O primeiro programa é um programa de memórias, né, das pessoas que estiveram no primeiro Fórum Social Mundial, que falaram, nossa, tem um sonho aí que pode se realizar, tá? Tem um outro mundo aí que pode ser possível. O segundo programa já é a memória dessas pessoas ao longo de 20 anos, né, daquela realidade, né, aquele choque de realidade que traz a seguinte reflexão: que mundo realmente foi possível? Né? Então, o segundo programa trabalhando na realidade que emergiu de fato, de todo aquele caldo de pensamento e de organização política que tinha no Fórum Social Mundial. Então, que mundo foi possível? E o terceiro, né, programa é um programa um pouco mais, digamos, melancólico, que é como que a extrema-direita e por que a extrema-direita, quais são as possíveis razões da extrema-direita ter sequestrado a ideia de antissistema, né? A extrema-direita se apresentar. Agora o nosso programa quer chegar até o Bolsonaro, né? Até a eleição de Bolsonaro no Brasil. Então, essa série quer entender esse processo. Então, o terceiro programa é esse grupo tentando refletir sobre, como que isso foi possível? Como é que isso aconteceu? Ok, acho que é isso mesmo. Lembrando que a gente, ao longo desses 3 programas, o debate vai ser bem interessante, vocês que vão acompanhar vão ver, porque é claro que a gente parte da nossa realidade brasileira e consegue dialogar com o que aconteceu fora do Brasil também, né? Tipo a eleição do Trump e de outros, né, políticos que representam essa ideia aí que nós estamos refletindo com vocês.
Bom, então agora nós vamos passar para vocês agora o nosso programa, né? Foi gravado aí no encontro com essas pessoas e segue agora, né, na sequência, a primeira parte desse programa, que são as memórias, né, de quem vivenciou esse período, né? O primeiro programa vai tratar disso. Então é o que nós vamos apresentar a seguir, ok? Acho que é isso, né, Cleitão? Então é isso, boa série para vocês. Quem não assinou nosso canal, assina aqui o canal, clica no sininho para receber mensagens de programas novos. Você está vendo a gente, isso se você está vendo no YouTube, se você está vendo a gente no Facebook, dá um coraçãozinho para a gente ou dá um joinha aí, tá bom? Obrigado. Hoje, na verdade, é um programa de memórias, né? Como é que nós vivemos aquele momento dos primeiros fóruns sociais mundiais. E está aqui com a gente Marconi, que já teve em outros programas, já esteve discutindo a sociedade digitalizada e o mundo do trabalho com a gente. Bom te ter de novo, Marconi, com a gente. E 2 historiadores, o Acide Siqueira e o Luciano Santos. Aliás, Luciano, você parou de usar Sertão, sempre gostou mais de usar Sertão, agora mete o Luciano Santos. O mundo muda mesmo, o mundo muda. Sejam bem-vindos, meus amigos, e aí vocês se apresentam. Vamos começar pelo Acide, que nunca teve nenhum programa. Nunca tive. Bom, eu sou o Acir, o Acir de Siqueira, sou historiador. Trabalho em 2 locais, na verdade. Professor da Universidade Metodista de Piracicaba e também na rede municipal de ensino em Valinhos. O que mais que eu tenho que falar? Falar da minha vida? Bom, sou historiador. Além de historiador, sou músico também. Toco viola caipira na Orquestra Filarmônica de Violas, aqui da cidade de Campinas. E toca bem, hein? Toca bem. Tá no YouTube aquele seu vídeo lá, ou assim, tocando? Não, aquele videozinho foi só uma experiênciazinha. Agora eu tô comprando os equipos aí para fazer umas gravações mais profissa. Não, mas aquela experiênciazinha tá massa. Tem que pôr no YouTube, tem que socializar com a comunidade, ou assim. Rolling Stone na viola, vale, tem que socializar. E aí, Luciano, agora é você. Meu nome é Luciano Felipe dos Santos. Na verdade, o Sertão que o Cleiton colocou aí é da minha mãe, vem da minha mãe e eu acabo usando ele em outras esferas da minha vida. O Acir é violeiro, né? E também tem as suas dotes na escrita. Eu escrevo algumas coisas mais literárias e umas poesias de vez em quando. Eu uso o Sertão na poesia, Cleitão. Aqui na vida acadêmica é meu nome. Bom, sou professor universitário também, professor de ensino básico, assim como o Acir, na Universidade de Santo Amaro, UNISA, curso de pedagogia, e professor de história da rede básica. Agradeço o convite dos colegas, Marcos, Cleiton, que organizam o programa aí, pela lembrança com relação a discutir esse tema referente a Seattle, Fórum Social, e que tem muito a ver com nós todos aqui, né? Tem uma relação política, social e até mesmo afetiva com as questões que envolvem toda essa temática, que nos levaram para o movimento estudantil e outros movimentos de atuação nesse período. E eu espero colaborar com a reflexão de todos aqui, que a gente possa trazer alguns temas para reflexão mesmo. Resposta a gente não consegue encontrar agora, mas juntamente a gente vai construindo aí um esclarecimento, uma melhor compreensão sobre tudo isso que aconteceu desde Seattle até hoje, passando pela nossa experiência na universidade, fora da universidade, atuação cotidiana, movimento sindical também. É isso. Obrigado aí. Vamos lá. Marconi. Fala, gente. Bom dia. Obrigado de novo aí, Cleiton, Marcos, pelo convite. Prazer grande estar aqui com esses amigos já de décadas. Eu hoje estou dando aula na Universidade Federal de Alagoas, sou professor da área de Humanidades e tenho trabalhado com economia solidária e tenho pesquisado a desigualdade no Brasil.
e atribuo, inclusive, essa atuação profissional que eu tenho hoje a essa trajetória no movimento estudantil, desde o ensino médio, mas principalmente a experiência que eu tive como estudante de graduação de Ciências Sociais na Unicamp. E a gente tinha uma atuação naquele momento muito voltada para a organização comunitária. E isso deixou marcas muito profundas, tanto na minha formação como na minha perspectiva de mundo. Então é bacana poder estar revendo vocês e conversar um pouco sobre isso, porque afinal de contas, esse momento que está sendo investigado hoje, né, nesse bate-papo que a gente vai fazer, ele formou muita gente, formou uma geração inteira e deixou marca nessas trajetórias de vidas e tem repercussão na política até hoje, na política e nas nossas vidas, né? Eu queria aproveitar Gente, o Fórum Social Mundial, ele vai ser um espaço, pelo menos para mim, que fui em vários fóruns, ele foi um espaço de formulação da agenda antissistema, né, altermundista, de que um outro mundo é possível, então de formulação, de formação, porque todo mundo que passou por lá também passou por um processo formativo, mas também de apresentação de coisas que já estavam acontecendo. Então, você tinha algumas atividades que tinham lá, as pessoas falavam, não, isso eu estou fazendo na minha cidade, isso a gente está fazendo lá na nossa comunidade. Então, eram coisas que também já tinham saído do campo das ideias e já estavam no campo da prática. Tinha um eixo central que era combater todo o receituário neoliberal que tinha entrado no mundo nos anos 80 com muita força. Na América Latina estava destroçando países inteiros, a Argentina estava destroçada, tal. No Brasil estava um processo de muito esforço do governo na época, do Fernando Henrique, de aplicar o receituário no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi o sentimento, eu mais o Luciano e o Assir, que tiveram no fórum, o Marconi e o Marcão não foram no fórum, como é que foi o sentimento de vocês quando vocês foram para o primeiro Fórum Social Mundial, o segundo Fórum Social Mundial, como é que vocês viram aquilo, como é que vocês sentiram aquilo que a gente sabe, nós que éramos da universidade, do movimento social dos anos 90, que aquilo, na verdade, era um espaço de encontro de muitas coisas que a gente já estava vivenciando, né, dentro do ambiente do movimento social, dentro do movimento estudantil, que ali era um espaço, um grande encontro daquelas experiências todas que estavam já fervilhando no contexto social antissistêmico ou do pensamento progressista do Brasil daquela época, que a gente era juventude, né? A gente era muito jovem naquele momento. E eu vi vocês nessa memória de como é que vocês se sentiram quando viram aquele universo que era o Fórum Social Mundial, de várias discussões, de vários grupos, né, formulando e apresentando coisas que já estavam acontecendo no mundo. O Cleitão. Bom, e para o Fórum Social, acho que foi só alegria desde o comecinho, na verdade, né? Porque a gente estava ali, né, na universidade, né, na Unicamp, né, e a gente organizou, a gente conseguiu, acho que foram da Unicamp, acho que foram mais de 5 ônibus, né, que a gente conseguiu. 5 ou 6. 5 ou 6 ônibus lotados, e não só de estudantes da Unicamp, mas gente de outros lugares. Foi a junção de diferentes movimentos já começou até aí, porque além dos estudantes universitários, a gente conseguiu arrumar um lugar para os punks do Donatina, lembra, Luciano? A galera do Donatina, o Marconi também lembra. Que foram no ônibus com a galera, né? A gente conseguiu esse espaço, né? E a gente chega lá, né? Em Porto Alegre, né? A viagem já foi uma festa, né? Bebendo vodka Natasha e chegando lá naquele parque, né, com um mundaréu de gente, de tudo quanto é canto, né, naquele parque gigantesco, né, não só com estudantes, mas também com comunidades indígenas de vários lugares. Isso já trouxe para a gente, né, desde o comecinho, a empolgação mesmo de participar do movimento
de tamanha magnitude, né? E realmente congregando, acho que, né, expectativas que já que desde o finalzinho, na verdade, dos anos 90, acho que começaram a se amadurecer no caso do Brasil, né, com as oposições em relação à implementação da política neoliberal pelo FHC, e ali no Fórum Social Mundial aquele, né, a possibilidade concreta, né, de se organizar algo para começar a realmente se contrapor à pauta neoliberal que estava, né, bastante forte no Brasil, né? Então, começa a conversa daí, né? A empolgação mesmo que trouxe para todos os participantes, né, de possibilitar o contato com diversos movimentos do Brasil todo. Só para situar, o Assir está falando, e acho que a experiência do Assir foi a mesma do Luciano, né? Foi o primeiro Fórum Social Mundial, né? Só para situar isso, né? Porque é o primeiro, né? Então vocês participaram do primeiro Fórum Social Mundial, né? E só já passando para o Luciano, talvez seja interessante já ir para o Luciano comentar isso, Cleiton, só complementando sua questão com relação a isso. E o Assir já começou de certa forma a falar, né? Nesse ônibus tinha gente de tudo quanto é movimento e organização, inclusive não partidária, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que existia uma organização interna da moradia que estava desenvolvendo uma série de projetos de extensão, existia um debate interno na Unicamp sobre o que era extensão universitária. A gente até brincou com esse termo, com essa ideia, né, de que o Fórum Social Mundial foi realmente uma das maiores expressões, né, junto com a Batalha Seattle também foi isso, mas de uma outra maneira, foi uma forma realmente de aparecer, né, foi uma forma como aquilo que estava acontecendo de fato foi representado por essas formas de organização, né? Então, o Fórum Social Mundial, eu acho que ele expressa bem o que era essa unidade na diversidade. Ou seja, eram pessoas que não necessariamente pensavam igual sobre tudo, mas tinham algo em comum, né? E aí eu já passo a palavra para o Luciano, e esse algo em comum nasce antes de Seattle, né? Nasce nos anos 90. E cada um de nós temos uma trajetória diferente, eu acho que isso é legal nessa diversidade de trajetórias, para refletir um pouco sobre isso. Aí, Luciano, passa a bola para você. Eu quero pegar carona na festa citada pelo Assir, né? Porque esse era um grande sentimento que existia internamente e externamente em todos nós naquele momento. Era um sentimento de muita alegria, né? E isso se externava de diferentes maneiras, porque a gente vinha, nos anos 90, de muitas derrotas, né? A gente tinha ali, desde 89, uma esquerda que vinha recorrentemente sendo derrotadas, e algumas vitórias, algumas experiências. Porto Alegre, inclusive, era uma grande meca, né, para nós todos da esquerda naquele momento, com os governos do PT, com toda a transformação que Porto Alegre, que o PT aquele PT, né, proporcionou a Porto Alegre naquele momento. Então, a gente vinha de muitas derrotas, mas também de construção de alternativas, né? Essas alternativas eram espalhadas, não só no Brasil afora, mas também globalmente. E quando nós, estudantes, agentes, atores políticos que estávamos atuando naquele período, quando veio a proposta, a ideia de ir a Porto Alegre para conhecer outras pessoas que também estavam vivendo a mesma experiência que nós, em outros lugares do Brasil, em outras regiões do globo, isso foi um motivo de muita empolgação, porque a gente acreditava que Porto Alegre poderia ser um grande momento de transformação que poderia juntar toda aquela energia, todas aquelas forças, como acabou de falar o Marcos aí, todas aquelas diferenças que nos levasse para um caminho de transformação, que a ideia do outro mundo é possível,
né? Então, a gente não conseguia, não se continha muito, né? Inicialmente. E, como o Assir colocou, chegar em Porto Alegre, ver aquela diversidade de pessoas, aquela multidão, né? E ver que aquilo era muito sincero, não só de nós que saímos ali da Unicamp para poder levar a nossa experiência de moradia, estudantil, movimento por assistência estudantil, por trazer mais pessoas, assim como nós, que não tinham condição de pagar uma universidade privada, né, para dentro da universidade. Ver ali em Porto Alegre, havia aquela quantidade imensa de pessoas com uma proposta de transformação da sociedade. Aquilo foi muito interessante, foi muito, como disse o Marconi, muito marcante na nossa formação, né? E a experiência dentro do próprio fórum foi extremamente enriquecedora, aí pelas palestras, pelas trocas que vieram a ocorrer ali, né? Então, aquela experiência inicial definiu um pouco, sim, de muito do que eu sou hoje, como disse o Marconi. Eu não tive a felicidade, cara, o prazer de ter participado do fórum, não fui em nenhuma edição, mas a gente, quando recebia a galera de volta, né, o pessoal retornava dos eventos, essa energia, assim, o fórum, eu lembro, funcionava como um momento de reforço daquele conjunto de coisas que a gente estava fazendo na Unicamp, né? Que era o âmbito que eu estava atuando naquele momento ali. Era o meu mundo, era o movimento estudantil dentro da universidade. E quando o pessoal voltava do fórum, voltava com uma energia muito grande. E o que era interessante era uma vontade de executar, de fazer coisas, né? E eu acho que essa foi uma marca daquele momento. A gente não participava de um movimento político partidário que estava voltado para a eleição de representantes, né? A nossa noção de democracia naquele momento não era democracia representativa, era uma noção de democracia participativa direta, e todo mundo se empenhava muito em executar isso. Eu acho que o locus privilegiado naquele momento, para a gente que estava em Campinas, né, era a moradia estudantil. A moradia estudantil, ela protagonizou, ela catalisou muito dessa energia do Fórum Social Mundial, em termos de prática mesmo, do que a galera ia lá, vivenciava, aprendia de organização e tal, e levava também, óbvio, porque a moradia foi vanguarda em vários aspectos, e acho que o pessoal que foi da Unicamp participar lá levou muita coisa importante para o Fórum Social Mundial. Então, essa troca, eu lembro muito dessa dinâmica, né, da gente, mesmo quem não ia para o Fórum Social Mundial, ficava contagiado pela energia dessa esperança de uma mobilização popular. E o bacana era isso, era a mobilização popular, a organização de base, né? Acho que uma coisa que se perdeu bastante depois na vigência dos governos aí do PT, essa energia voltada para organizar a comunidade, a gente colocou em ativação dentro da moradia ali vários espaços que estavam ociosos, né? E viraram um cursinho, alfabetização de jovens e adultos, baseado no método Paulo Freire. Enfim, eu lembro só com muita alegria, foi muito bacana aquele momento ali. Eu não sei como que a gente vai fazer esse movimento, né? Porque a gente vai ter que avançar para o Fórum Social Mundial, mas eu acho que tem uma questão aí que talvez na nossa memória seja interessante puxar e que vocês já puxaram. Eu me lembro, por exemplo, Marconi, quando você foi para a Universidade Solidária. Eu não sei se o Assir foi também. Eu acho que o Marconi teve uma experiência na Universidade Solidária, que era um projeto do governo Fernando Henrique, que era, né, encabeçado ali, né, coordenado pela esposa dele, né? Se eu não estou enganado, né? E eu me lembro que você foi, e eu não consigo, de repente vocês me ajudam a situar isso. Nós estamos falando realmente do nosso contexto, que é a Unicamp. De repente quem está assistindo o programa fala, nossa, mas, pô, e a USP? E a Unesp? Pô, estava acontecendo coisas muito semelhantes em vários lugares, não somente nas universidades. Estava acontecendo isso também com o MST. Temos que lembrar que o MST foi uma força viva que deu muita energia para a gente. Eu me lembro, o MST naquela época, para mim, era um movimento que eu
era, de certa forma, romanticamente, não sei se eu posso dizer a palavra, identificado, porque eu achava algo legítimo que eles estavam fazendo e a forma de organização deles era algo também cativante para mim, pelo menos. Não sei o que vocês pensam. Mas o Universidade Solidária, para mim, foi uma coisa que sempre ficou na minha memória como sendo um momento que, para mim, foi delimitador. Não porque eu não estava identificando o que estava acontecendo, mas, para mim, quando eu percebi que as pessoas que voltaram da Universidade Solidária, pela forma como ela foi talvez modelada, Marconi, talvez você não participou do Fórum Social Mundial, mas o grupo que veio da Universidade Solidária, quem foi que veio da Universidade Solidária? Vamos lá. Elcio foi, Marcelo Mazzola foi, eu não sei se o Daniel Tigel foi, nós estamos falando de nomes que as pessoas aqui não conhecem, mas são pessoas todas que depois, na sua trajetória, né, até profissional, política, se envolveram com várias ações nessa linha aí do que a gente está falando. Então, na minha fala aqui, eu só queria puxar um pouquinho mais dessa reminiscência, porque muito do que a gente está falando, e você já falar, e não quero repetir isso, o Fórum Social Mundial é uma expressão daquilo que vinha sendo construído uma década anterior, pelo menos. Então, quer dizer, mesmo que eu não tenha uma experiência no Fórum Social Mundial, eu vivi o que é essa dinâmica, essa lógica, essa sinergia nos anos que antecederam. Eu entrei em 95, eu sou, entre aspas, um medalhão, porque eu entrei com 25 anos, né? Quer dizer, eu não entrei com 18 anos na universidade, eu entrei com 25, a minha trajetória é outra. Cada um de vocês tiver uma trajetória, mas é engraçado, e só para fechar, eu me lembro que eu comentei isso com o Cleiton, porque eu cheguei a escrever um texto dizendo, né, em que momento da história de vida de uma pessoa é possível que ela, no mesmo lugar, no mesmo momento, se encontre com pessoas tão diferentes, mas que, de certa forma, todo mundo se identifica como estando, de certa forma, no mesmo caminho. E não é uma coisa dogmática, não é uma coisa, entendeu? Não tinha necessariamente um guru, não tinha uma liderança específica. Aí eu fico pensando, só para a gente fazer uma ponte com os dias de hoje, quando a gente pensa em 2013, né, que as pessoas ficavam tentando identificar quem é que está liderando aquilo. Se a gente olhar para o final dos anos 90, quem é que estava liderando a Batalha de Seattle? Quem é que estava liderando o movimento? Então eu só estou fazendo essa reflexão como uma ponte, dizendo, olha, algo de muito diferente, que eu não sei se alguém algum dia vai estudar, estava acontecendo antes de Seattle, nos anos 90, e a gente faz parte disso. Gente, o programa não acabou ainda. Essa, como a gente já falou, esse programa tem 3 partes. Vocês viram a primeira parte, que são as memórias desse grupo que está debatendo aí do que foi, do que eles acreditavam, do que eles pensavam, dos sonhos que foram despertados naquele momento pelo Fórum Social Mundial. Então, no próximo programa, a gente vai ver uma continuidade desse debate, que é o que foi possível, de todas essas ideias, de todos esses sonhos, de todas essas reflexões, o que foi possível aplicar de fato. Isso a gente vê no próximo programa dessa série de 3 programas sobre o Fórum Social Mundial. Isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo programa. A gente vai fazer uma apresentação inicial de novo da segunda parte. Tá? E, mais uma vez, né, Cleiton, nunca é demais pedir para vocês que estão acompanhando a nossa série, que vocês façam, né, assinem o nosso programa, curtam o programa, não é isso, Cleiton? Porque isso, com certeza, quando você faz isso, você permite que outras pessoas tenham acesso, chegue a outras pessoas a possibilidade também de assistir e acompanhar as nossas séries, né? É isso aí. Clica no sininho, assina o canal, e se você está vendo no Facebook, dá um coraçãozinho, um joinha pra gente. Valeu, isso aí. Gente. Valeu.